Bora falar de futebol? Bora falar de alguns outros assuntos que você que esteve aí nos últimos vídeos chegou a sugerir para mim, já que há uma paralisação no futebol mundial. Eu vou trazer algumas análises, algumas reflexões, observando o que está aqui por perto, o que eu acompanhei nesse início de ano, e esse vídeo especificamente vai falar do São Paulo. Nós vamos falar um pouquinho do ponto de virada do São Paulo, porque muita gente questionava o trabalho do Fernando Diniz, que não tinha tantos resultados, não tinha tantos gols, principalmente, embora tivesse muita ofensividade e muitas finalizações. O time do Diniz é o time que mais finaliza no campeonato, o time que mais dá assistências no campeonato. Então, é uma equipe que no Campeonato Paulista chama atenção, e na Libertadores da América perdeu na altitude pro Binacional por 2-1, mas venceu a LDU por 3-0. Bom, eu vou falar um pouquinho da chave de virada, que foi justamente no jogo contra o Oeste de Barueri, antigo Oeste de Itápolis. Por que jogo de virada? Porque a partir dali o São Paulo melhorou muito o seu índice de gols e de necessidade de finalização para marcar um gol. Para se ter uma ideia, o São Paulo tem 12 jogos na temporada e usou em 11 desses jogos o seu time titular. Vamos deixar de lado a partida contra o Botafogo de Ribeirão Preto, derrota por 1-0, na qual o Fernando Diniz entrou com todos os reservas, tá? Para se ter uma ideia, eu dividi esse momento de virada para que você perceba a diferença entre um momento e outro. Para começar, no primeiro momento, nos primeiros 6 jogos da temporada, a equipe do São Paulo enfrentou o Água Santa, o Palmeiras, a Ferroviária, o Novo Horizontino, o Santo André e o Corinthians. Foram 6 partidas. Nessas 6 partidas, o São Paulo marcou 6 gols. Isso mesmo, 6 gols. 2-0 no Água Santa, 0-0 com o Palmeiras, 2-1 contra a Ferroviária, 1-1 com o Novo Horizontino, perdeu por 2-1 para o Santo André e empatou por 0-0 com o Corinthians. Atenção! Atenção! Olha os dados que eu vou passar. Finalizações certas nesse primeiro período. 45 finalizações certas no gol em 6 jogos. 6 gols marcados. 71 finalizações para fora. 71 erros de finalizações nesses 6 jogos. É uma média de praticamente 12 finalizações para fora por jogo. E uma média de 7 a 8 finalizações certas por jogo. Só 6 gols marcados. Aí, depois da partida contra o Oeste, incluindo o jogo contra o Oeste, aliás, no qual o placar é de 4-0 para a equipe do São Paulo, olha só. Foram 5 jogos. 4-0 no Oeste, 2-1 contra a Ponte Preta, 2-1 contra o Santos, derrota para o Binacional por 2-1 e vitória sobre a LDU por 3-0. E aí vem novos dados bem interessantes, que mostram o aproveitamento do São Paulo em relação a essas finalizações, que era péssimo no primeiro momento, mas vira completamente nesse segundo momento. Olha só, em 5 jogos, lembrando que o outro período era de 6, em 5 jogos o São Paulo acerta 42 vezes o gol. No primeiro período, em 6 jogos, acertou 45. Então, melhorou um pouco proporcionalmente. Agora, em 5 jogos, o São Paulo erra as finalizações 52 vezes. No primeiro período, em 6 jogos, errou 71 vezes. E o mais interessante, se no primeiro período o São Paulo marcou 6 gols em 6 jogos, nesse segundo momento da temporada, o São Paulo marcou 12 gols nesses 5 jogos. Olha só a diferença. Então, para se ter uma ideia, o São Paulo precisava de 20 chutes no gol para marcar um golzinho no início da temporada, nos primeiros 6 jogos. E aí, da vitória do Oeste para frente, o São Paulo passou a precisar de 8 finalizações para marcar um gol. Olha o tamanho da diferença. Isso significa que o time do Diniz precisava realmente melhorar simplesmente a questão de acertar o gol com assertividade, de acertar o gol e fazer o gol. Porque o número é parecido, melhorou, evidentemente, porque a gente está falando de um número menor de jogos, né? 42 finalizações certas em 5 jogos, 45 finalizações certas em 6 jogos. Mas, com esse mesmo número praticamente igual, o São Paulo dobrou seus gols. A participação do Igor Gomes
pode ter sido eficiente, efetiva, pode ter tido um impacto de fato relevante? Pode. É um jogador que no meio-campo gira bem a bola, dá dinâmica ao jogo. O Antony disputou poucos minutos nesses jogos, foram 2 partidas, então o impacto não é tão grande. Mas o que impacta mesmo é a relação da finalização certa e do gol nesse segundo momento. Então o São Paulo precisava de fato colocar o pé na forma, passar a acertar mais o gol, errar menos o gol e conseguir balançar as redes, conseguir ter perigo real nas suas finalizações a ponto de balançar as redes. E foi isso que o São Paulo fez. Por isso, a chavinha de virada foi contra o Oeste. Deu para ver claramente a diferença, né? Em um momento precisava de 20 chutes para fazer um gol, no outro momento precisava de 8 chutes para fazer um gol. Tudo isso numa distância curta de tempo. Então, o São Paulo, na paralisação, perde essa embalada de ritmo que vivia, vencendo a LDU por 3-0, vencendo o Santos por 2-1, jogando muito melhor. O São Paulo perde com essa paralisação o embalo do acerto da pontaria, do acerto da finalização, da marcação de gols, do balançar de redes que o Diniz tinha conseguido. E olha que essa é uma crítica feroz aos trabalhos do Diniz no Atlético, no Fluminense, que o time chutava muito e não conseguia balançar as redes. Agora no São Paulo ele acertou isso e veio a paralisação. É questão de aguardar. Quando o futebol voltar, será que o São Paulo vai ter uma média de acerto tão boa quanto essa em relação ao primeiro momento da temporada que foi péssimo? É questão de aguardar. Espero que você tenha gostado do vídeo. Deixe qualquer outra sugestão aqui embaixo que eu vou pesquisar, vou estudar, vou dar uma olhada para que a gente possa debater sobre futebol e trazer dados interessantes e relevantes. E, além disso, vale destacar que eu também vou trazer uma análise em cima de algo importante do Corinthians e também algo importante do Palmeiras, além de algo importante do Santos aqui no estado, que eu realmente acompanho mais de perto as equipes. Então, eu vou tentar trazer vídeos interessantes com foco nesses pontinhos curiosos para que você possa curtir aí em casa um conteúdo bacana. Tá certo? Deixe seu comentário aqui, inscreva-se no canal e deixa seu like. Bora falar de futebol.